Olá a todos os camaradas. Bem, como diz no título desse vídeo, eu vou explicar um pouco do porquê eu resolvi militar no PCB e não em outras organizações ou partidos de esquerda. Primeiramente, vamos por ordem de eliminação, né? No Brasil, na época que eu entrei no PCB, tínhamos 33 partidos políticos legalizados, né? Registrados no TSE. Hoje temos 32, né? Dois desses partidos se fundiram e agora são um só, que é a União Brasil. E desde 2019, na verdade antes, eu me identificava com as ideias de esquerda, apesar de não necessariamente me considerar comunista. Eu lembro muito bem que eu passei por fases de autoidentificação. Então eu me dizia de centro-esquerda, me dizia de esquerda, me dizia socialista, me dizia parte da esquerda radical e depois eu me identifiquei abertamente como comunista. Demorei para me identificar dessa forma, mas hoje, na verdade há muito tempo, já 2 anos e meio, não tenho como fugir dessa caracterização para mim mesmo. Sendo assim, então vou descartar todos os partidos de direita, né? Aí sobrariam alguns poucos, como por exemplo o PSB, o PDT, o PT, apesar de a gente considerar que esses partidos tenham muito pouco de esquerda na prática. O PT menos, mas enfim, os outros dois têm muito mais direita do que esquerda, pelo menos na forma como se mostram. E alguns partidos marxistas, como PSTU, PCB, UP, PCO, PCdoB e por aí vai. Apesar também o PCdoB ser um partido bastante questionável do seu caráter marxista e tudo mais. Então esses são os partidos que sobraram. Agora, por que necessariamente partido, Adelmo? Eu identifiquei que o partido era fundamental para a atividade política de um comunista. Então eu precisava estar num partido político, não apenas no movimento social, como o MST, o MTST, enfim, não só aí. Não só num coletivo, certo? Não só numa associação de pessoas. Então, decidi entrar no partido. Já eliminei outros tipos de organizações. Eu era marxista. Eu sou marxista. Então, eu preferiria entrar num partido abertamente, que se identificasse abertamente marxista. Que os seus membros fossem majoritariamente marxistas. Então, descarto PT, PSB, PDT e me foco apenas em 5. UP, PCB, PSTU, PCO e PCdoB. Eu gostaria de entrar no partido que, sendo ele marxista, tivesse centralismo democrático e que a maior parte de sua militância estivesse envolvida diretamente com a luta comunista. Olhasse para o marxismo como sua arma constante de atividade política. Então, eu não poderia entrar no PCdoB, que tem uma ala gigantesca de pessoas que não necessariamente advogam pelo marxismo, pelo menos não de forma aberta e escancarada, né? Nem sempre. Tem bons marxistas lá dentro, mas enfim, a organização em como um todo acaba tendo vários problemas. Então me sobraram 4 partidos. Desses 4 partidos, que eu considero que todos têm centralismo democrático, ao seu modo pelo menos, eu queria uma organização que respeitasse o legado das experiências socialistas. Eu já estava sendo bastante influenciado pelo Jones Manuel e pelo seu PCB, né? Mas antes dele já tinha conhecido a Sabrina Fernandes. Ela foi a primeira referência teórica comunista que eu acompanhei de fato. Depois eu descobri o camarada Jones Manuel. Eu queria muito entrar no PCB, mas os motivos eram basicamente esses. Quero entrar no partido, esse partido tem que ser de esquerda, esse partido tem que ser marxista e esse partido tem que ter centralismo democrático e uma identidade abertamente marxista e comunista. E também defender as experiências socialistas. Então não poderia ser um partido trotskista como o PCO ou o PSTU, que viam essas experiências como burocratizadas, fruto do stalinismo e por aí vai. Mas também não queria entrar numa organização que me forçasse ou me compelisse, me coagisse a buscar basicamente um tipo de linha teórica do marxismo. Então eu não queria me focar em organizações anti-Stalin ou organizações anti-Trotsky. Eu queria ter uma liberdade para estudar e para reivindicar qualquer marxista que estivesse à minha disposição. Então, a melhor opção para mim foi o PCB. O PCB, ele tem tudo isso e muito mais. Ele foi, usando esse filtro como referência, ela é a organização perfeita. Este partido é a organização perfeita para mim. Fora também outras questões que eu fui aprendendo ao longo da militância no PCB, como o caráter completamente desenvolvido do capitalismo brasileiro, a tática eleitoral, mas sem nunca deixar de lado a estratégia socialista, a busca por uma autonomia de classe, né, sem ficar sempre a reboque de conciliadores,
Enfim, essas características que fazem o PCB ser o meu partido, o partido da minha escolha, da qual orgulhosamente faço parte de suas fileiras há cerca de 1 ano e meio. E nesses meses para cá, né, que eu fiquei sem postar vídeo, cerca de 8 meses, eu desenvolvi absurdamente mais a minha militância, me tornei muito melhor na questão da argumentação, na questão de exemplos práticos daquilo que nós temos que fazer. Já levei muitos puxões de orelha, assumi e assumo responsabilidades dentro dessa organização. Não sou um militante solto. Aliás, nossa organização preza por militantes que não sejam soltos, que não estejam avulsos. Inclusive, esse foi um dos critérios também de entrar nesse partido. Eu queria estar num partido que fizesse com que seus filiados fizessem alguma coisa no cotidiano e não apenas em momentos eleitorais ou de, sei lá, grandes atos e tudo mais. Todos os dias temos trabalho a fazer no Partido Comunista Brasileiro. Viva o Partido Comunista Brasileiro!